temos, meus amigos, vamos agora aplicar nessa resolução de questão que vamos ver aqui, exatamente o conhecimento que adquirimos no vídeo anterior. Vamos fazer a leitura da questão, vamos lá. Questãozinha de 2006 da ISAF, ela diz assim: sabe-se que Beto beber é condição necessária para Carmen cantar. Eu vou fazer a marcaçãozinha aqui desta primeira frase. Beto beber é condição necessária para Carmen cantar. Olha aí que beleza, você já percebeu que a ISAF, neste enunciado, está trabalhando uma questão de estruturas lógicas, só que se utilizando de uma linguagem diferente. Em vez de ele falar se então, ele está falando em condição necessária. Daqui a pouquinho vai falar em condição suficiente. Você já sabe o que tem que ser feito. Vou mostrar aqui o que você vai fazer. Você vai fazer a tradução. Você vai transformar esta linguagem da questão da prova na outra linguagem convencional, que você já conhece, no se então. Tudo bem? Vamos trabalhar frase por frase. Voltemos aqui. Então, olha aí, meus amigos. Beto beber é condição necessária. Deixa eu frisar o que o enunciado está trazendo. Olha aí, ó. Condição necessária para Carmen cantar. Nesta frase, nesta primeira frase do enunciado, está aparecendo unicamente a expressão condição necessária. Se só está presente nesta frase a expressão condição necessária, você vai traduzir esta frase transformando-a numa estrutura condicional ou numa bicondicional? Numa condicional, professor, na estrutura do se então. E aquilo que é condição necessária, você já sabe, aquilo que é condição necessária ocupará a segunda posição da estrutura condicional. O que é condição necessária vai para o final do se então. Tudo bem? Vamos para o quadro. Então, olha para cá, ó. Quem é a condição necessária? A condição necessária é Beto beber. Então, se Beto beber vai ficar na segunda posição da estrutura condicional, quem vai ficar na primeira posição, quem é? Quem é, minha gente? É a Carmen. Então, você vai traduzir esta frase assim, ó. Olha aqui, ó. Se Carmen canta, então Beto bebe. De novo, se Carmen canta, primeira posição, então Beto bebe, segunda posição. Professor, por que é mesmo que o Beto vai para a segunda posição da estrutura condicional? Por quê? Porque ele é condição necessária. Então vamos lá. Se Carmen canta, então Beto bebe. Como é que eu faço isso na prova, professor? Como é que eu faço isso na prova? Se Carmen canta, então Beto bebe. Beto. Só isso, professor, só isso já é suficiente. Tudo bem? Se Carmen canta, então Beto bebe. Você já sabe que a estrutura do se então é representada pela setinha, uma setinha de um lado, de uma ponta. Tudo bem? De um só lado. Vamos lá. Voltando para o enunciado. Agora eu vou ter que apagar isso aqui para a gente analisar a próxima frase. Olha a próxima frase. Para não ter confusão na sua cabeça. Tá certo? Vamos lá. Retomando a leitura do início. Sabe-se que Beto beber é condição necessária para Carmen cantar e condição suficiente para Denise dançar. Meus amigos, olha para cá. Muita gente se atrapalha quando chega neste ponto por uma questão meramente de dificuldade de leitura. Tá certo? Exato. Nós temos que reconhecer o elaborador, esse rapaz não tem bem, porque ele faz tudo para atrapalhar o seu entendimento. Ele faz tudo para atrapalhar o seu entendimento. Então ele diz assim, ó, A é condição necessária para B e condição suficiente para C. Então você tem que ler com calma para saber que aquela primeira parte do enunciado vai aparecer em duas frases diferentes.
Se A é condição necessária para B, isto é uma frase, e condição suficiente para C, ele vai começar, o A começa a segunda frase. Será que eu me fiz entender? Vamos para o quadro para você entender direitinho. Vamos lá. Aquela primeira parte, eu vou retomar a primeira parte. A primeira frase dizia assim, ó. Beto beber é condição necessária para Carmen cantar. Isso aí nós já havíamos visto. Agora, olha aqui o conectivo que aparece, ó. Olha a letrinha que aparece, ó. E o que, professor? E o Beto beber de novo, será agora um outro tipo de condição para outro complemento. Vamos ver no quadro. Então, o Beto beber agora vai ser condição suficiente para Denise dançar. Ou seja, vou tornar mais claro ainda para vocês, ó. Vou apagar de novo e vou marcar aqui somente a segunda frase, que é o que nos interessa agora. E a segunda frase é esta, ó. Vamos lá. A segunda frase é esta. Beto beber é, agora, de onde retomamos? Daqui, ó. Condição suficiente para Denise dançar. Perceberam, meus amigos? Olha aí, ó. Quer dizer, professor, que o Beto beber lá do início participou de duas frases. Sim, ele participou de duas frases. Na primeira, ele participou na condição, sendo uma condição necessária. E na segunda, esta que estamos trabalhando agora, como sendo uma condição suficiente. Então, olhe para a segunda frase, já está marcada aqui no nosso texto. Beto beber é condição suficiente para Denise dançar. Então, meus amigos, se esta segunda frase está falando apenas em condição suficiente, você já sabe que ela vai ser transformada, vai ser reescrita como uma estrutura condicional. Uma estrutura condicional. Vai se transformar no sim, então. De que maneira? Vamos olhar para o quadro. Aquilo que é condição suficiente, vamos lá. E o que está sendo condição suficiente agora, professor? O que está sendo condição suficiente é o Beto. Beto beber está sendo condição suficiente para Denise dançar. E você já sabe que aquilo que é condição suficiente ocupará o que, meus amigos? A primeira posição da estrutura condicional. Aquilo que é condição suficiente ocupa a primeira posição do se, então. Daí, a releitura desta frase vai ficar da seguinte forma. Se Beto bebe, então Denise dança. Se Beto bebe, então Denise dança. Tudo bem? Denise aqui ficou no complemento, ficou na segunda posição da estrutura condicional. Tá claro por quê, não é isso? O Beto é a condição suficiente vai para o início da estrutura. Então a tradução, mais uma vez, fica: se Beto bebe, então Denise dança. Vamos anotar isso. Se Beto, então Denise. Olha, professor, estou gostando dessa forma rápida de você representar as frases. Você tem que ser assim na hora da prova. Na hora da prova, você tem duas dificuldades. A primeira, a questão do tempo. O tempo é curto, temos que ser rápidos. A segunda, a questão do espaço. Há pouquíssimo espaço para você escrever. Então, você tem que usar a linguagem simbólica. Se a frase é um sim, então, use a setinha e use as palavras resumidas, tanto quanto possível. Tudo bem? Voltemos agora para a leitura da nossa questão. Vamos lá, eu vou apagar aqui. Tá certo? Vou apagar o que nós já marcamos. Eu tenho que dizer, viu, meus amigos, que essa lousa eletrônica, eu sonhava com isso desde que eu tinha 18 anos de idade, que eu comecei a dar aula aos 18, né? Faz tempo. É um sonho, rapaz, é bom demais, tá certo? Vamos lá.
a próxima frase do enunciado diz assim: sabe-se também, começando daqui, sabe-se também que Denise dançar é condição necessária e suficiente para Ana chorar. Vamos marcar a frase. Todo mundo já está entendendo aqui. Olha que beleza, ó. Denise dançar é, ao mesmo tempo, professor, condição necessária e suficiente para Ana chorar. Ah, professor, nem precisa falar, eu já matei a charada. Se ao mesmo tempo, na mesma frase, a questão fala em condição necessária e condição suficiente, e olha aí, ó, vou repetir, não importa a ordem, se vem primeiro condição necessária e depois suficiente, ou vice-versa. Contanto que na mesma frase esteja presente que A é condição suficiente e necessária para B, você já sabe, a tradução desta frase se fará transformando-a numa estrutura, o que, meus amigos? Na estrutura bicondicional, no se e somente se. Voltemos aqui, ó. Então, como é que vai ficar a frase? Denise dança, olha aí, ó, Denise dança, se e somente se, Ana chora. Denise dança, se e somente se, Ana chora. Vamos anotar, tá certo? Vamos anotar. Denise dança, Denise. E o se e somente se, professor, como é que a gente representa? Por meio de uma setinha de duas pontas, você já aprendeu isso. Denise dança, se e somente se. Quem era que chora? Quem era? Ana, tá certo? Se e somente se, Ana chora. Aqui está. Tudo bem? E finalmente, voltemos para a leitura da questão. A última frase, deixa eu apagar aqui para não deixar confusão. A última frase do enunciado. Quando eu comecei era giz, rapaz, era giz. Vocês sabem lá o que é isso, né? A última frase diz assim, ó. O que ela diz, ó? Assim, quando Carmen canta, quando Carmen canta, pense aqui comigo. Que frase é essa? Que tipo de estrutura é essa, professor? Quando Carmen canta, só isso. É uma proposição simples, tá certo? Não tem conectivo nenhum nesta frase, não há nenhum conectivo. É uma proposição simples, tá certo? E aí vamos relembrar umas aulas anteriores aí. Será que é bom? Será que é bom quando aparece uma proposição simples na questãozinha de estruturas lógicas? É bom sim ou não? É ótimo. Por quê? Porque aí estamos diante de uma questão do bem. Qual é a questão do bem, professor? É aquela que traz o ponto de partida da resolução pré-determinado. Tudo bem? Estão lembrados disso? E este ponto de partida pré-determinado é a própria proposição simples. Vamos anotar, tá certo? Carmen canta é a última frase do enunciado, é a proposição simples. Carmen canta. Então, vou botar aqui o nome dela, ó. Carmen. Meus amigos, a questão está toda transcrita, toda desenhada. Por onde é? Então, veja aqui, ó. Olha para cá, ó. O que foi que nós fizemos até aqui neste vídeo? Nós fizemos única e simplesmente a tradução das frases do enunciado para esta linguagem, a linguagem corriqueira, a linguagem convencional, da estrutura condicional do se, então, e da estrutura bicondicional do se, somente se. Então, veja, o que eu levei aqui quase 15 minutos para fazer, na hora da prova você vai ter 2 minutos estourando. 2 minutos estourando para você fazer a tradução da frase, do enunciado, daquela linguagem condição suficiente, condição necessária, para a linguagem corriqueira, tá certo? Para a linguagem convencional. E em outros 2 minutos, estourando, você vai ter que resolver a questão. Tudo bem? É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, a gente volta já.